Olá, programa Painel Político dessa semana, a gente fazendo um resumo aí dos principais fatos políticos, né, que agitaram o cenário local e nacional. Meu nome é Alan Alex, eu sou editor do Painel Político e aqui comigo Murilo Ferri, que é advogado e comentarista, e João Paulo, professor da Universidade Federal de Rondônia e cientista político. E a gente começa o nosso programinha aí falando a respeito, mais uma vez, né, de um julgamento que vem sendo em partes, né, que pode decidir o futuro da eleição no estado de Rondônia, a eleição para governo, que é do senador Assi Gurgас. Ele tinha sido condenado pelo STF em fevereiro desse ano a 4 anos e 6 meses de prisão por crimes contra o sistema financeiro nacional. Agora, ele recorreu dessa decisão e agora, mais recente, nós tivemos aí esta semana, né, o julgamento pela primeira turma de 2 embargos que ele havia impetrado. A primeira turma resolveu julgar esses embargos juntos, então rejeitou ambos e decretou a imediata prisão do senador, imediato cumprimento de sentença, né, no caso. E isso também automaticamente o torna inelegível. Paralelo a isso, Gurgás tem um recurso que ele tenta no Tribunal Superior Eleitoral de registro de candidatura. Com essa condenação nova, né, na verdade com essa reafirmação, essa confirmação da pena que foi imputada a ele lá atrás, fica mais difícil conseguir esse registro, levando em consideração que o Ministério Público Eleitoral, tão logo saiu essa sentença da primeira turma, com menos de 2 horas já impetrou um requerimento junto ao TSE pedindo que seja mantida a inelegibilidade, portanto seja indeferido o registro de candidatura. É uma novela que vem se arrastando, né? Com isso, Gurgás terminou inviabilizando, aí, pelo menos prejudicando bastante a chapa dele, que é composta além dele, como candidato ao governo, também tem 2 candidatos ao Senado, Carlos Magno e Gesualdo Pires. Fica uma chapa enfraquecida, não é isso, João Paulo? Como é que se avalia essa situação, Gurgás, seus candidatos e essa questão jurídica? Certamente o destino da eleição poderia ser outro se não fosse a condenação do senador Assi, né? Talvez ele estivesse hoje numa posição bem diferente, segundo as pesquisas, né? Como as pesquisas apontam, que é um declínio considerável dele, né, em relação ao início da campanha. Então, em algumas pesquisas, já é possível notar a presença de Maurão de Carvalho em segundo lugar, né, do MDBista Maurão de Carvalho em segundo lugar, né. E evidentemente que uma posição dessa de declínio resultado direto da condição jurídica que o senador enfrenta hoje, ela tende a comprometer o desempenho eleitoral da chapa como um todo, né? Não só dos candidatos ao Senado, né? Gesualdo Pires até agora não decolou e era uma expectativa forte, havia uma expectativa forte, né, em relação à sua campanha, mas também toda a chapa, toda a coligação em relação aos candidatos a deputado estadual, federal, né? O senador Assi tem uma força política incontestável no estado, tanto é que é senador aí, segundo mandato, né, desde que assumiu em 2009, em decorrência da cassação, né, do seu rival hoje, né, Expedito Júnior, né, mas de fato sentiu diretamente o peso da condição subjúdice de sua candidatura no decorrer desse processo eleitoral, né? Como alguns analistas, Alan, e você, um deles, Murilo, né, vem afirmando que essa situação pode ter colocado a eleição no colo do Expedito, né? Pois e o grave disso é que o senador emitiu uma nota, né, logo após essa confirmação da sentença,
atacando diretamente o ministro Alexandre de Moraes, dizendo que ele tem fortes ligações com o PSDB, que inclusive ele teria participado, antes de sua sabatina oficial no Senado, de uma sabatina informal, numa chalana lá em Brasília, com outros senadores. Esse episódio ele foi público, né? Agora, nós publicamos matéria nesta quinta-feira no painel político falando a respeito desse ataque do senador ao ministro Alexandre de Moraes. O Gurgis, o senador Ciro Gurgis, ele faz parte da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que foi quem sabatinou Alexandre de Moraes em 2017, quando ele foi indicado ao cargo de ministro do STF. Gurgis não participou da sabatina, ele faltou essa sabatina. Ele também faltou a votação pelo plenário do Senado para a indicação de Alexandre de Moraes. Então, assim, por não ter cumprido o seu papel e não ter questionado essas coisas que ele coloca agora em voga, termina ficando complicado, né, Murilo? Como é que você ataca uma pessoa que você deveria ter contestado isso na época que estava em voga essa discussão do Alexandre de Moraes, que foi uma indicação, inclusive, bem barulhenta na época, né? Questionar isso é meio complicado, né? E principalmente pelo fato de que não foi só, o Alexandre de Moraes, ele foi o relator do caso, que assumiu em razão do Teoriza Vaz, né? Mas ele já tinha tomado uma condenação de STJ e STF posteriormente. E a gente está falando de julgamento de embargos de declaração, ou seja, se na sentença que o condenou pelo STF, pelo conjunto do STF, não é só um ministro, ele entrou com embargo de declaração, que visa aferir contradição, omissão ou contrariedade ali. Os embargos foram julgados, ele entrou com um agravo dos embargos, que foram reafirmados os embargos, que por sua vez reafirma a sentença colegiada. Portanto, atacar o ministro Alexandre de Moraes, muito embora também acredito que há alguns equívocos, não vai resolver, não vai resolver e não vai mudar a sentença, né? Agora, há de se convir que é uma situação jurídica que não foi feita apenas para o senador, porque o mundo ainda não gira em torno do seu umbigo, né? É uma sentença jurídica de um entendimento jurisprudencial, que a gente tem um outro exemplo dentro do estado de Rondônia, que é o senador Ivo Cassol, exatamente. E alguns outros exemplos a nível de Brasil, né? Então não acredito que foi uma sentença nem um julgamento em razão da sua preferência partidária do ministro Alexandre de Moraes. Pois é, e lembrando dessa situação do Ivo Cassol, ele estava presente a essa sabatina informal. Na verdade, foi uma reunião que teve numa chalana do senador Wilson Dias, se não me engano, onde estavam presentes vários senadores e o Alexandre de Moraes participou, foi um jantar que teve. O Ivo Cassol estava lá e o Ivo levou tinta do Alexandre de Moraes na sentença dele também, no julgamento dele dos embargos. Então, de fato, não tem como você apontar apenas a decisão do Alexandre de Moraes como o grande causador do problema de Gurgis, né? O problema político que foi gerado. Nesta quinta-feira, após o pedido do Ministério Público Eleitoral pela manutenção do indeferimento do registro de candidatura, a coisa está correndo os prazos, né? O TSE... Só para fazer um adendo, aí é o ponto em que eu particularmente discordo. Porque deveria, sim, o Ministério Público ele deveria aguardar a publicação também desse julgado, né? Agora vem com aquela história de que é público e notório, já quer correr e apresentar e atropelar todo o trâmite. Eu acho que isso não é legal. Na verdade, foi uma coisa que o próprio STF fez, né? Inclusive no julgamento do Ivo Cassol. Tão logo deu-se o final do julgamento, o final da sessão, a ministra Carmen Lúcia, que à época presidia o STF, disse que não tinha que aguardar publicação nenhuma não, que já tinha que logo dar início ao cumprimento de pena. Então, assim, a gente está vivendo um momento no Brasil
extremamente delicado quando se fala de justiça. No tocante a isso, eu acho que a gente está atropelando e o processo judicial ele serve exatamente para que não ocorra isso, né? Mas essa Só é que uma realidade quem está atropelando isso do também são processo os nossos político guardiões brasileiro hoje, né? Já há algum Politização do tempo, judiciário. a judicialização da política, como se fala, né? Essa interferência do judiciário, essa interferência demasiada do judiciário no processo político eleitoral. Imaginem num processo que hoje tem metade, né, do tempo de duração que tinha nas eleições gerais passadas, né, nas eleições para presidente, governador, etc. Né? Então 90 dias, hoje são 45 dias. Então eu presumo, pelo que nós estamos assistindo hoje em dia, que a ideia seja resolver todas essas pendengas jurídicas, né, todos esses problemas jurídicos dos candidatos dentro do prazo de 45 dias. Né? Então, você sabe muito bem, doutor Murilo, né, que é da área, que é um prazo exíguo, né, muitas vezes. Eu né? concordo plenamente. O que eu discordo Até de só- fato só- é o só- seguinte, só uma- se tem foi até uma julgado, discussão sobre a publicação questão do do- Diário de Justiça tem todo dia, então publique-se o julgamento. Tem até uma discussão sobre a questão de determinados candidatos concorrendo subjúdice, que é dinheiro público, que uma campanha é custosa, né, que isso interfere diretamente, né, e que a ideia é de se resolver logo todas essas questões. Eu acho que a grande questão, quando a gente trata da justiça, são os prazos. Os prazos têm que ser respeitados como sempre foram. A questão é que nos últimos anos, de 2014 para cá, para ser mais exato, né, a gente vem tendo decisões díspares em relação a uma série de coisas envolvendo a classe política. Né? Ou seja, em algum momento para agradar parte da população, ou segmentos A ou B da sociedade que cobram celeridade em algumas coisas. A justiça ela tem que respeitar a tramitação para todos. Né? O problema é que quando você faz isso muito rápido para um, lento para o outro, você não tem o equilíbrio que se espera que a justiça tenha, que o processo judicial tenha. E é o que acontece no Brasil hoje. A justiça ela funciona muito rápido em alguns casos e em outros casos ela simplesmente adormece. Nós tivemos agora recente, inclusive pelo próprio STF, de decisões que foram, de senadores que foram absolvidos por prescrição de crimes que foram cometidos há uma década. O próprio Valdir Raupp aqui em Rondônia prescreveu uma condenação dele, um processo dele, da época que ele ainda era governador desse estado. Imagina, ele está há 16 anos no Senado. Era o caso mais antigo que o STF tinha. Mas o Brasil, muito do descrédito brasileiro pelos órgãos internacionais, e aí quem olha de fora, às vezes não é nem tanto o valor da corrupção, não é nem tanto a questão de política ideológica de direita e de esquerda, o que se briga nas ruas e tudo mais, é a falta de segurança jurídica para um país. Exatamente. A falta de segurança jurídica é a principal base para um ataque à democracia. Falando em democracia, né, a gente teve um episódio nesta quinta-feira que ganhou, é o assunto que vai estar em voga nessa sexta e provavelmente no fim de semana também, que foi uma fala do candidato a vice-presidente da República pela chapa do Jair Bolsonaro, o Hamilton Mourão, o general da reserva, que já vinha dando indicativos em relação a ideias próprias ou coisas que ele defende que não são lá muito democráticas, vamos dizer assim. Uma delas, creio que há cerca de 10 dias, ele declarou que a gente precisava, ele defendia uma nova constituinte, onde não precisasse da representação popular, apenas um grupo de notáveis que redigissem uma nova Carta Magna para o Brasil. E nesta semana, ele, em uma palestra a um grupo de empresários promovida pela Câmara de Dirigentes Lojistas, lá de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, ele decidiu defender, fazer duras críticas, na verdade, ao 13º salário dos trabalhadores e a questão do terço de férias, que é pago também aos trabalhadores brasileiros. Segundo eles, são jabuticabas, né, que só existem no Brasil e que como pode, né, você como empresário arrecadar durante 12 meses e pagar 13. Então ele defende aí que seja feito, palavras dele,
uma profunda reforma trabalhista nesse sentido. Imediatamente, ali cerca de 2, 3 horas depois, o próprio Jair Bolsonaro veio a público, através de sua conta no Twitter, que é por onde ele tem se manifestado ultimamente, para dizer que ele, Jair Bolsonaro, defende o 13º salário, que é uma questão pétrea na Constituição, e que falar contra isso, fazer comentários contrários a isso, é, na verdade, uma coisa absurda, bizarra. O que não deixa de ser. Impopular. Esse conflito entre o candidato eu acho que é a terceira vice, facada que o Bolsonaro leva. Esse conflito entre o candidato e o vice, que vem se desenrolando aí desde o início do processo eleitoral e principalmente depois do episódio do atentado contra Jair Bolsonaro, quando o vice tomou uma posição de mais, digamos, protagonismo dentro da campanha, vem minando certamente cada vez mais a campanha de Jair Bolsonaro. Evidentemente, porque é um disse, entendeu? E um confronto que muitos começam a se questionar como um possível governo Bolsonaro vai funcionar na perspectiva de um capitão presidente, um general vice e seus conflitos, que me parecem, tendo em vista a campanha, esses últimos 20 dias de campanha, essas últimas 3 semanas de campanha, me parece que serão, hipoteticamente aqui, seriam episódios bastante frequentes num possível governo. Então, assim, evidentemente que uma Constituição feita por notáveis, ela vai na contramão de qualquer ideal democrático, isso é um absurdo pensar nisso em pleno século XXI e ainda mais num país que tem uma tradição de regimes autoritários, como foi no século XX, com o Estado Novo, com a ditadura de 64. Então você pensar uma Constituição outorgada novamente, sem a representação de parlamentares eleitos pelo povo, e posteriormente você teve a declaração também da questão dos filhos de família pobres, criados apenas por mãe e avós, uma declaração extremamente polêmica. A grande maioria das famílias tem essa composição. O próprio Bolsonaro reagiu contrário, já que a esposa dele atual foi mãe solteira. Então ele reagiu contrário à fala do general e agora novamente num contexto onde um 13º e essas garantias trabalhistas representam vitórias da classe trabalhadora da sociedade brasileira durante o decorrer do século XX, com uma tentativa, até diriam alguns, de implantação de um estado de bem-estar social no Brasil, que foi a Era Vargas. Então, e a CLT e todas essas conquistas que a classe trabalhadora organizada a partir dos sindicatos teve, vindo de Vargas, vindo de cima, num período populista, numa experiência que tem uma marca forte no imaginário do brasileiro. Para muitos a Era Vargas ainda não acabou. Então, você só para concluir, Alan, me perdoe, mas você imaginar declarações dessa no sentido de criticar o 13º e ir contra a classe trabalhadora a menos de 2 semanas da eleição é algo bastante complexo e pode comprometer muito a campanha de Jair Bolsonaro, já que não tem nada decidido ainda, muito pelo contrário, a rejeição dele aumenta. Pesquisas do Ibope já estão apontando o Haddad, que teria sérias dificuldades de vencê-lo, já à frente dele, dentro da margem de erro, é verdade, mas já à frente. Então, esses conflitos entre o candidato e o vice são muito ruins para a campanha de Jair Bolsonaro. Então, quem tem o WhatsApp aí, já deve ter recebido em algum momento, agora deu uma esfriada, mas tinha uma corrente que circulava, que é com o título assim, urgente, o Congresso Nacional se reuniu na madrugada e acabou com o 13º salário dos trabalhadores. Foi uma corrente que ficou circulando aí durante... Ela vai... Isso é falso, totalmente falso. Mas você imagina que essa corrente, ela já causa ela sempre causou um certo temor junto à população. E agora uma declaração de um candidato a vice-presidente, uma candidatura que está
em primeiro lugar em todas as pesquisas e você de repente tem uma fala desse nível. E talvez seja o candidato a vice com maior protagonismo, certamente, na campanha, né? Porque o titular se encontra no hospital. E nós tivemos um outro problema também referente à campanha de Jair Bolsonaro, agora nos últimos dias, que foi uma fala do futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, defendendo junto a um grupo de empresários a criação de um imposto similar ao que foi a CPMF. Aquilo causou um desgaste muito grande logo que começou a circular a notícia. Tanto é que o próprio Jair Bolsonaro veio a público dizer que ele é totalmente contrário à criação de impostos, que ele votou contra, inclusive, a recriação da CPMF na época, e determinou que o Paulo Guedes se abstivesse de fazer qualquer tipo de comentário ou participasse de eventos públicos. Então ele sumiu do circuito. Agora o Mourão recebeu hoje, também, após essa declaração estrondosa dele, totalmente atrapalhada, né? O que também é bom lembrar que isso não foi uma fala inocente, isso é uma ideia, uma tese que ele defende, que ele tem, e é uma proposta dele, né? Certamente a gente tem que levar em consideração que todos nós somos mortais, né? O Bolsonaro não é imortal, então corre o risco também de acontecer, de ele ser substituído em pleno exercício da presidência e nós termos o Mourão como presidente da República. Mas logo após o vídeo dele, a repercussão na mídia, nas redes sociais, as pessoas adeptas à campanha de Jair Bolsonaro, elas falavam, mas o vice, você não vai votar no vice, ou quem vai comandar é o Jair, não sei o quê, tudo nesse tom. Quando na verdade estão repetindo o tom petista, né? Porque falaram que não elegeram o Temer, que é um golpe de Estado e tudo mais. Olha, foi votado na Dilma, foi empichada e o vice assumiu. No caso do Jair, qualquer fatalidade, ou o próprio vice dá um golpe, a mesma opção. A questão é que esse tipo de conflito no interior de uma campanha, ele pode prejudicar mais até do que um próprio conflito com os adversários. E mostra, né, a total falta de sintonia também. Isso, né? E com certeza, né? Eu apontaria outro caso também, Alan, aqui na eleição rondoniense, que eu acho que é de vital importância lembrar, que foi o impedimento da senadora Fátima Cleide pelo TRE na semana passada. Exatamente. Né? Eu acredito que seja algo seja possível de reverter, né? Eu até queria ouvir o doutor Murilo sobre isso, mas que muda por completo a corrida para o Senado, né? E coloca aí as duas vagas, né, na mão do MDB, né? Numa possível saída de Fátima Cleide do jogo. Né? Essa situação dela, a princípio, olha, do jeito que está, né? Ela subiu no telhado e ficou lá. Né? Juridicamente falando, e tendo o respaldo que a gente tem jurisprudencial, dificilmente ela vai conseguir reverter, a não ser que seja aí seria um julgado à la Sirgurex, né? Que o julgado para ela seja diferente do que vem sendo julgado constitucionalmente. E além da questão de reverter, acho que tem um desgaste do subjúdice. O desgaste agora, praticamente, né? Já eliminou ela do quadro, né? Porque a última pesquisa ela baixou muito. Mas assim, 8 pontos, se não me engano, 8 ou 19 pontos. Pois é, e aí teria a questão dos votos dela, se seriam migrados para algum candidato ou não, ou se seria pulverizado ou não. Até o presente momento as pesquisas têm mostrado que foi pulverizado. Mas voltando à questão jurídica, o que muito se leva em consideração é que foi um erro que poderia ter sido sanável, tinha prazo para isso e não ocorreu por desídia da candidata, do seu aparato judicial e tudo mais. E é um erro primário, principalmente porque no caso dela, ela já tinha a segunda suplente, que era uma moça lá do interior, que foi indeferida, trocou-se para esse Josué, segundo suplente também, foi indeferido também. Mas não tomaram as providências. Não tomaram as providências dentro do prazo. E o PT então, dificilmente vai reverter isso judicialmente. Porque o cara já tinha sido vereador e não sei o quê. Para a justiça não interessa o que você foi, interessa o que você é nessa eleição. Se ele foi candidato em 2016 e em 2016 ele apresentou a documentação necessária para isso, perfeito. Mas em 2018 é uma nova eleição, ele deveria ter apresentado novamente toda a documentação. O TRE, ou seja, enfim, qualquer advogado ou estudante de direito sabe disso.
Se você procura a justiça, você tem que seguir o rito judicial. E o rito exige que se entreguem certidões, prestação de contas, no caso dele foi um diploma. Evidentemente que isso é preciso observar e analisar as pesquisas, mas acredito que também quem tende a ganhar um pouco, subir um pouco nas pesquisas, caso haja realmente de fato o impedimento da ex-senadora, é o candidato Aloysio Vidal, tendo em vista, dentro de um espectro político da centro-esquerda, ele adquirir votos que poderiam... Eu discordo, eu acho que dificilmente isso vai acontecer. Até porque... Não, eu não estou dizendo que ele cresceria pela muito, lógica, mas que ele poderia herdar... Porque a Fátima segue em campanha. Uhum. Ela segue em campanha, mesmo tendo toda a situação jurídica, tudo contestado, dizendo que não, etc. Ela segue em campanha. Então, assim... E há alguma possibilidade desse resultado sair antes da eleição? Possivelmente sim, mas quase que certo que vai sair desfavorável a ela. Aliás, é uma questão ela que ainda não está com liminar. Ela ainda não está com antecipatória de tutela. Mas segue em campanha com tempo de TV. Segue em campanha dizendo que está em recurso. Porque no caso dela ainda não foi publicado. Essa situação. A gente vive hoje, né, esse então, quadro de os votos que ela incertezas poderia na campanha, talvez migrar para outras candidaturas, ela consegue mantém-se ali, né? Então, o que ela já vinha perdendo, ela continua perdendo. E a gente percebeu que, apesar de ela ter perdido ali 8 pontos, 9 pontos entre uma pesquisa e outra, que foi feita, esses votos dela não migraram para nenhum candidato especificamente. Eles foram pulverizados entre todos. Então, assim, não tem nenhum entre os candidatos. Inclusive, o próprio Confúcio Moura não está na posição tão confortável quanto tem se vendido no plano geral, né? Ele e Raupp, eles estão ali, são os cabeças, vamos dizer assim, mas a coisa está bem embolada. Lógico que tem candidaturas que estão muito piores, né? Tem gente que não conseguiu decolar, não vem coisa. A verdade é que nesse contexto de mais de 15 candidatos, nós tínhamos aí 6 candidatos, 7 candidatos no máximo. E nós temos o problema da falta vagas, de fato novo na campanha. Todos eles mantêm o mesmo discurso, cansados, as pessoas assistem aquilo e não veem novidade nenhuma. Né? Você não tem nada que te atraia, que polarize, fale, não, venha cá, você vai ser o nosso primeiro voto ou o nosso segundo voto. Não, nós temos uma repetição do que já temos no cenário político. Mas impressionante é a força do MDB como o maior, mais tradicional partido de Rondônia, né? Depois de todo o conflito interno que o partido passou, né? Nas suas prévias, na convenção, né? E aí... tudo indica que liderando em consideração o uso político, excessivo da máquina pública em campanhas aqui no estado, né, João Paulo? A gente está com tempo hoje, o assunto foi muito legal, o resumo nosso aí, o bate-papo, mas nós já vamos aí para praticamente 30 minutos de programa. Eu gostaria de agradecer a audiência aí de vocês que acompanham a gente semanalmente, né? Lembrar mais uma vez para você fazer parte do nosso noticiário, visite o nosso site painelpolitico.com, acompanhe a gente nas redes sociais, né? Mande seu e-mail, WhatsApp, enfim, mensagem que você quiser, faça parte do nosso grupo de WhatsApp também, onde a gente manda notícias diariamente, né? Para todo o universo de leitores aí. Então, agradeço mais uma vez a audiência, a participação de vocês e a gente vai tentando melhorar cada programa, vamos ver se a gente consegue fazer algo, não que agrade a todos, mas pelo menos... Está ficando pequeno o tempo, né? Está ficando pequeno o tempo. Vamos ter que rever isso aí, talvez. Boa noite. Obrigado. Boa noite.